Salve, salve, galera! Galera, vambora que com mais algumas notícias sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo enfrenta hoje o Del Valle pelo jogo de volta da Sul-Americana, da Recopa Sul-Americana, né? O Flamengo é em desvantagem, o placar mínimo, perder de 1 a 0 em Quito, mas tem todas as condições, sim, de reverter esse placar. Vidal deve ser titular, né? Vitor Pereira deve manter o time de Guayaquil, que perdeu lá em Quito por 1 a 0. E Gerson está à disposição, mas vai ficar no banco, porque está retornando de lesão. E o Pedro também, após aquela lesão lá no primeiro jogo, retorna à equipe titular, né? O que o Flamengo precisa fazer para conseguir reverter esse placar, né? Jogar bem, marcar gol no primeiro tempo. Então vamos embora reagir aqui mais um vídeo, né, sobre do programa, dessa vez do programa Jogo Aberto, com a Renata Fã e o Denilson Show, né? Créditos ao canal do Jogo Aberto, Grupo Bandeirante. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Palpite! 3-1 Flamengo. Bora. Equador, claro, uma situação adversa, chuva, teve também a questão da altitude, mas na minha opinião o Vidal foi o melhor em campo, lutou bastante, guerreiro, no estilo que ele sempre apresentou na carreira. Só que agora o Flamengo precisa reverter esse 1 a 0, fazer 2 gols para poder se classificar no tempo normal. Se não conseguir, fizer, por exemplo, 1 a 0, vai para a prorrogação e depois pênaltis. Eu acho que ele vai repetir esse escalação. Você acha que pode ter uma novidade, Gerson como titular? Eu acho que ele vai repetir o mesmo time. Eu não acho que ele coloque o Gerson porque está voltando agora. É uma responsabilidade muito grande. Ele tem que colocar, obviamente, os protagonistas, assim. Do meio de campo para frente, ele não tem que mexer. Pedro e Gabigol, o Arrascaeta junto com o Everton Ribeiro ali no meio de campo. O Vidal, você falou do último jogo. Eu acho que o Vidal nunca teve tão claro na cabeça dele que é uma oportunidade de ele ser titular do time do Flamengo. Desde a chegada dele. Eu acho que é o melhor momento para ele ser titular do Flamengo, por isso que de repente ele está se destacando e se destacou no primeiro jogo dessa decisão. Agora, é uma obrigação gigante para o Flamengo, gigante para o Vitor, que me arrisca em dizer, se não conquistar o título, o Vitor não continua, porque a pressão do torcedor vai ser grande. Imagino que o Flamengo consiga o título, mas um jogo não tão fácil assim. É um time que sabe jogar, um time que sabe tocar a bola, o adversário. Já entra perdendo de 1 a 0, precisa fazer pelo menos o gol rápido ali para igualar o marcador e aí jogar um pouquinho mais tranquilo. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que o Flamengo consegue o título, mas não com tanta facilidade assim. Acho que vai ser um jogo bem complicado. Bom, eu tenho dúvidas se o Vitor Pereira será demitido caso não conquiste a Recopa. Acho que a diretoria não vai dar o braço a torcer agora, porque ela fez a mudança, ela mexeu numa estrutura vitoriosa no final do ano, com Copa do Brasil e Libertadores do Dorival. Ela mudou. Então agora ela vai ter que bancar esse projeto, pelo menos. Vai ter que se responsabilizar por isso. Até porque o torcedor, se ele tivesse anunciado, o Dorival é nosso técnico, vai seguir, e o Flamengo tivesse renovado com ele, estava todo mundo tranquilo, não falariam nada, que ainda teria o respaldo das conquistas do ano anterior. Mas fora isso, acho que é importante lembrar que ele não tem o Léo Pereira e nem o Felipe Luiz, que são titulares, apesar que a gente sabe que o Ayrton Lucas está muito bem na esquerda. Na zaga tem o Fabrício Bruno, agora o Rodrigo Caio, que jogou inclusive o clássico contra o Botafogo. E foi mal o Fabrício Bruno no primeiro jogo. Não teve um destaque, né? E o Davi também não foi. Acho que a defesa ali deu algumas vaciladas. Fora isso, eu espero muito mais ainda do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, porque o Pedro e o Gabigol estão se movimentando, estão aparecendo. O Pedro saiu machucado, agora está de volta, mas tem que aparecer essa dupla, que é o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, os condutores do time, os caras que podem deixar o adversário numa situação desconfortável, que constroem jogadas, que às vezes vão ter que voltar um pouquinho para marcar, porque hoje não tem aquele cão de guarda como o João Gomes, mas acho que o Flamengo pode sim ganhar. E outra coisa que eu quero destacar, no jogo do Mundial, no jogo em que o Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal, e também na Supercopa, não era Maracanã. Não era a casa do Flamengo. Então o Flamengo estava numa situação desconfortável. Agora é a torcida completa, ingressos todos vendidos. Então é outro clima, é outro contexto que, na minha opinião, melhora muito para o Flamengo mostrar um bom desempenho. E quem conquista a Recopa Sul-Americana na pesquisa, os adversários estão torcendo contra. 67% pro Del Valle. E olha, nada como uma contratação boa hoje no Maracanã da Recopa, hein? Vitor Pereira
Perdeu o avião, perdeu o ônibus, sei lá o quê, não foi no jogo do fim de semana, lá em Brasília, né? Contra o Botafogo. Ficou aí preparando o Flamengo para esse jogo. Vamos ver as prováveis escalações. Fala com a tia Leila, né, pô? Os dois times. Sei, então. Para a decisão de hoje. O Flamengo vai com o seu time titular. Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Nem tanto titular assim, né? Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Está retomado ou não está retomado o tal do quadrado? Quem que está fora, Arnaldo? Está retomado. O Gerson no banco. O Gerson faz parte do quadrado, né? O Gerson é o quinteto. O o pentágono. quinteto, exatamente. Tá o Vidal no lugar do Gerson. O Gerson foi relacionado, tá lá. Sim. Quem não foi relacionado, que se machucou ontem, foi o Pulgar. 6 semanas fora. Putz. Machucou no jogo com o Botafogo. E nesse time aí, em tese, com a mesma formação, como faz o Abel Ferreira no Palmeiras, um pouco diferente dessa vez. Thiago Maia meio como um terceiro zagueiro, sobra. Dublê de terceiro zagueiro. Exatamente. Bom, e o Independente Del Valle de triste memória para São Paulinos vai com... Você vai me falando se esses caras estavam na final, Arnaldo. Você vai lembrar de todos? Não, claro que não. Mas de alguns? Sim. Ramires. Esse goleiro é doido. Garcia. Acho que não. Não. Schunk. Tava. Carabarral. Tava. Hernandes. Tava. Pelerano. O veterano do time. Faravelli. Tava. Caicedo. Tava. Bom, O Caicedo tá em todos os times. Caicedo não tava? Não, o ala esquerdo, muito bom jogador, foi negociado. O ala esquerdo é verdade, que é bom jogador, exatamente. Tá onde? Tá no Bahia, o ala esquerdo que foi titular. Exatamente, não tá tão Sornosa, bem. jogando tava. nada. Tava jogando de atacante e continua jogando de atacante. Alcivar, não me lembro dele. Não tava. E Lautaro Dias, que é o craque do time, tava. Então tá aí. Flamengo e Independiente Del Valle, Recopa Sul-Americana, meu caro Arnaldo. Jogo perigoso, mas vocês querem que eu já dê a minha porcentagem? Eu já posso dar aqui. Agora, vai. Começa então, vai. 80-20, Flamengo ganha. Nossa senhora. Arnaldo. 80-20, o Flamengo ganha o título. Ganha o título. Certo, não é? Ganha o título sem pênalti, ganha. Leva o o título no tempo normal, na prorrogação, mas ganha. Sem pênaltis, quero dizer. Mas o seu sempre mais comedido e fico mais próximo do acerto. Sim. 65-35. Nossa senhora. Né? Assim, gostou. Não é uma coisa mais equilibrada? Gostei, mas... 65-35. Tá muito pra frente. 6 jogadores estavam. 6 desses 11 aí. É. Acertamos, então. Qual é a sua porcentagem, Márcio? A minha é 54-46. Que isso, equilíbrio. Pro Flamengo? Sim. O Flamengo vai ser campeão. 54 só? A 46. Ave Maria. Fala, Maria. 60-40. Tá vendo? Até eu tô mais otimista. Aí Monteiro acaba de falar no meu ouvido. Del Valle vence o jogo. Não vai vencer. Calma. Dá uma segurada. Ó, esse homem entende, hein? Fala aqui, por favor. A voz da consciência. Del Valle vence o jogo. Esse homem entende. Esse homem sempre entende. Esse homem entende. Em relação a Del Valle e São Paulo... Mas isso aí é trauma, porque da Sul-Americana diz que não vencia. Calma, ele tem tido alguns deslizes, mas é por causa da emoção, é muito jovem. Começo né? do Mas, pô, certo. Aquele Flamengo e Palmeiras, o começo final do ano dele vai ser quando? O primeiro foi o único jornalista que disse publicamente que o Palmeiras ia ganhar do Flamengo. Assim, né? Eu acho que o favoritismo do Flamengo persiste, mas o Flamengo precisa jogar bem alguma vez em 2023 para ser campeão. Jogar minimamente bem, né? Senão não ganha. Não jogou bem até agora. Tá, não, mas assim... Mas pode fazer um jogo mais ou menos e ser campeão, porque é para dar uma aliviada, que é o mais importante agora, me parece. Mas eu não sei, eu posso perguntar? Pode. Alivia ganhar? Porque o Dorival foi mandado embora campeão da Libertadores. Não, mas assim, é que se não ganhar, aí realmente a panela de pressão fica ligada no caso máximo. Agora, acho que já era assim, mas ficou mais depois das 2 derrotas em partidas decisivas. Ganhar a Recopa e ganhar o estadual não é que alivia, mas é o grau de sobrevivência ao treinador. É alívio imediato. Para o treinador sobreviver. Não, mas eu queria saber... Bom, me parece que valia todas as finais. Agora não tenho certeza para quem que vale, para quem que não vale e tal. Eu sempre acho que vale. E acho que para alguns torcedores isso está claro, para o Gabigol está claro, para o Marcos Braz, que falou publicamente, está claro da importância de vencer a Recopa. Brincadeiras à parte, eu quero saber se alivia, porque a explicação oficial, extraoficial, visceral e da arquibancada da saída do Dorival é que não importava ter ganho.
o time já não estava rendendo. Ah, sim. Então, se não ganhar jogando bem hoje, já não jogou bem com o Palmeiras, aí não jogou bem no Mundial, aí não joga bem com o Independente Del Valle. Vale? Não, acho que a minha impressão é que, vamos que o Flamengo não faça uma jornada espetacular, mas ganha lá, 2-0. Sem grandes problemas. Sofre um pouco, mas ganha de 2-0. Ninguém vai chegar amanhã e falar não está servindo o Vitor Pereira. Aí vão entender que é um trabalho de um ano e blá, 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 e vão acalmar um pouco a panela de pressão. Entendi. Agora, se joga mal, perde, aí acho que o cenário muda muito. É que assim, né? Mas é que foi campeão da Libertadores assim, não foi? Sim, foi. Então, mas Não adiantou. o estadual agora, a quarta taça. Qual era a mais difícil? Era o Mundial. Claro. Sim, e também, tudo bem, legado do Dorival também disputar o Mundial, mas é um torneio. Mas essa aí talvez seja mais fácil. Essa é mais fácil. Duas partidas, acho que mais fácil eu não digo, mas talvez... É mais fácil que as outras. Mais fácil que o estadual, que você tem que remar. É a mais fácil delas. Em 2 jogos contra o Independente Del Valle, um jogo contra o Palmeiras ou o Mundial, é a mais fácil. É por isso que não ganhar torna a situação dele enroscada, né? Eu acho que até para ele poder fazer algumas coisas autorais, ele precisa ganhar essa taça, né? Se ele pretende fazer algumas modificações, imagina alguma coisa. Mas já tem uma pequena modificação, né? Essa história do Thiago Maia fazendo um papel ali, não exatamente de terceiro zagueiro sempre, mas na saída talvez, né? Isso. Essa é uma modificação, mas o quarteto já atua de uma forma desde o início. Né? Não é o mesmo sistema que o Dorival utilizava, com o Thiago Maia centralizado, o João Gomes e Everton, né? Agora com Vidal, são 2 volantes agora, e o Everton mais solto, não é diferente do time que jogava com o Dorival Júnior. Agora, o Independiente Del Valle, Massa, não vai ser o time que vai ficar, não é nem a característica dele ficar lá entrincheirado como o São Bernardo. Ali não é esse tipo de time, né? O time vai tentar jogar. Isso pode ser ótimo pro Flamengo, como sempre. A outra vez que aconteceu isso foi, sei lá, 5-0 pro Flamengo. Isso que ele está lembrando, né, Massini? A outra vez que existiu uma final entre Flamengo e Del Valle em 2 partidas, o Flamengo empatou na ida 2-2 e na volta passeou jogando no contra-ataque com o Jorge Jesus. Porque jogar contra o Del Valle é necessário se defender bem e jogar no contra-ataque, no erro do adversário. E não exatamente duelar, como o Flamengo tentou duelar a parte do jogo em Quito. Duelar com a posse de bola. O Flamengo, com o Jorge Jesus, jogou no erro do adversário e foi campeão no Maracanã. Olha, as palavras têm força, né? Então, estudando a questão do Del Valle, eu fui buscar algumas entrevistas antes da final de Córdoba, né? E os dirigentes do Del Valle dizendo que para o projeto, para validar o projeto é preciso conquistar, né? E porque não é só ter trabalho de base excepcional, vender jogador, faturar, botar o dinheiro em caixa. O Del Valle nasceu para isso, né? É uma equipe que na sua cidade vai jogar em Quito para utilizar a altitude, enfim. Houve uma guinada na gestão do time, entendendo que as conquistas validam o trabalho porque os jogadores aparecem, né? Não é só o modelo Red Bull Bragantino, que parece, por enquanto, satisfeito em participar dos campeonatos. Vai ter que, uma hora, ter um foco para ganhar, né? Porque assim, ele ainda não sabe quando ele vai fazer as mudanças. Ele tem que fazer mudanças se ele quiser. Né? Porque o primeiro mês não ia mudar muito porque tinha final com o Palmeiras. O segundo não ia mudar muito porque tinha o Mundial. E a Recopa. Algum momento... Então, por exemplo, agora teve a contusão do Gerson, agora tem a contusão do Pulgar, o Gerson volta para o banco e ele vai com o quarteto e não com 5. Não sei se o Gerson teria possibilidade de jogar o jogo inteiro, realmente eu não sei. Mas se ele está indo para o banco e ele tem possibilidade, é uma final de campeonato, é porque ele acha que é melhor o time ser o Gerson. Você concorda? Porque, assim, algumas coisas já podem estar na assinatura do Vitor Pereira. Uma final de campeonato, você vai para o sacrifício, você vai para os primeiros 45 minutos com o seu melhor time. Né? Se ele está indo para o banco
numa final de campeonato, que pode valer menos, mas tem um acordo de organizada, tem a fala do Gabigol, tem o Marcos Braz dizendo que a final é importante. Não é nada. Pode ser uma gota no oceano do que pode ser o trabalho do Vitor Pereira? Mas hoje agora é a coisa mais importante do começo da temporada do Flamengo. Não dá para você minimizar tudo agora, porque uma derrota pode ser catastrófica, porque a diretoria é instável. Você tem 3 finais para fazer no começo do ano, você não ganhou 2? Não tá bom. Não tá bom, gente. Não tá bom. Não tá bom. Tá bom. Porque a preparação tá errada? Acho que já é consenso. Porque a programação, a troca de técnico, não ter conseguido convencer o Corinthians que ele podia se apresentar antes sem pagar multa, porque ele tinha contrato com... Várias coisas foram erradas no caminho. Agora, com 2 meses de trabalho, com pré-temporada maior ou menor, tem um monte de time com técnico novo. E o Vasco tem técnico novo, o Corinthians tem técnico novo, o Santos tem técnico novo. Alguma coisa a gente pode ver. Eu acho que o jogo do sábado, que ele não estava lá, mas ele já esboçou um esquema tático diferente, que pode, ainda que muito de leve, permear o que o Flamengo vai fazer hoje, com o Thiago Maia desenhando o outro jeito. E é o Vidal, o novo titular do meio de campo, na esquerda, não é o Gerson? Porque assim, se o Gerson puder jogar 45... Na teoria, se tem 45 minutos de Gerson ou 45 minutos de Vidal, que também não aguenta os 90 minutos, você sai com quem? Que acabou de contratar por quantos milhões de euros? Então, se tá no banco, é porque agora ele prefere o Vidal. Então é isso aí. Nasceu mais um vídeo aí, né? A gente já tá esperando o jogo começar já, né? Nessa terça-feira. É aquilo. O que ela falou foi bastante interessante. O Vitor Pereira já tem praticamente 2 meses. A gente não conseguiu ver nada ainda. É um trabalho recente. Muito recente. Óbvio que muitos clubes aí têm técnico novo. Tem clube com técnico novo que responde mais rápido que outro. Tem clube que demanda um pouco de mais tempo, né? Os jogadores assimilar o que o técnico pede. E tem outro time que se assimila mais rápido e o time responde dentro de campo. Mas não tem como comparar. O Vasco da Gama tá com o Barbieri. Tá jogando bem, tá ganhando, mas o Vasco só joga o Campeonato Carioca. Jogou lá na Florida Cup, lá perdeu pro River Plate e depois jogou em outro jogo, 3-0. Veio pra cá, tá ganhando, tá dando resposta. Só Carioca, o Flamengo já pegou decisão, Palmeiras, Mundial aí, agora a Recopa. Então, o time do Flamengo tá demorando a responder o que o Vitor Pereira pede. Pode ser nisso? Tá demorando muito. Eu creio que não. Acho que é um tempo hábil para os jogadores se adaptar à maneira que o Vitor Pereira trabalha. Só que aquilo, o jogador já tem na memória como o time joga. O entrosamento dos jogadores dentro de campo. Só que aquilo, não é falta de qualidade técnica, em sim de condicionamento físico. Os jogadores parecem que tem raça para jogar dentro de campo. Estão mortos, se cansam muito rápido. Isso ficou nítido, tanto no Mundial e tanto, principalmente lá na altitude, né? Então, é aquilo. O Flamengo tem que ganhar para dar uma tranquilidade para o time continuar a sua preparação para o restante da temporada, né? Ela também citou no ponto sobre o Vitor Pereira escolher o Vidal e o Gerson também. Ela comentou sobre o Gerson, que o Gerson é a maior contratação do Flamengo aí nesses últimos anos aí. Sim, o Gerson ele chegou como status de titular. Só que até o momento ele não conseguiu entregar. Não conseguiu. Se machucou, voltou agora. E o Vidal, quando entrou, ele conseguiu jogar, correr. Foi o melhor jogador lá em Quito. E ele tá conseguindo entregar aqui, no momento, o Vitor Pereira quer. Intensidade. Mesmo sendo um cara de 35 anos. Ele conseguiu, querendo ou não, dar uma consistência defensiva ao Flamengo, né? Querendo ou não, conseguir um pouco. E agora, se o Vidal ele conseguir se destacar nesse jogo nessa terça-feira, né, contra o Del Valle, pela segunda partida do Maracanã, eu acho difícil o Gerson voltar como titular. Óbvio, muita gente vai pedir, pô, Gerson é o Coringa, sei lá o quê. Sinceramente, se o Vidal se destacar muito, também que for campeão, o Vidal se destacar muito nesse jogo, eu acho dificilmente, e o Flamengo não sofrer gol e ter aquela estabilidade defensiva, eu acho dificilmente o Vidal sair desse time, sinceramente. O Gerson vai ficar no banco, veio com o status titular, mas veio com o banco. Aí o Gerson vai, durante o tempo, vai
se condicionando melhor e possivelmente uma titularidade mais pra frente. Mas até agora, se o Vidal conseguir mesmo jogar bem novamente, como jogou em Quito, o Vidal pra mim é titular desse time durante a temporada dele, mesmo com 35 anos. Óbvio que ele não vai conseguir jogar todos os jogos, mas possivelmente os jogos mais importantes ele vai jogar, né? É isso aí, tamo junto. Deixe seu palpite aqui nos comentários. Seu like já ajuda bastante. O like dá essa moral aí pra mim. Só o like já ajuda bastante. E tamo junto.